Gente, eu tô arrepiando aqui. É forte, né? Eu senti muito forte isso no meu corpo. Por que Deus não me protege? É tentado por sua própria concupiscência. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Dani Duarte e este é o canal Não Desista. No vídeo de hoje eu gostaria de meditar um pouco mais com vocês esse versículo da passagem bíblica que está aí no título do vídeo. E é um versículo que muita gente conhece, é um versículo muito conhecido mesmo, mas eu confesso que quando eu já meditei ele em algumas outras vezes, eu sentia que existia algo a mais. É como se fosse uma passagem que precisasse que meditássemos mais um pouco, sabe? Uma passagem que tem mais a nos falar, que exige mais de nós do que está totalmente explícito. Quando Jesus veio, ele acusava os fariseus exatamente disso, né? De ler e de usarem a palavra da forma como eles queriam, de uma forma superficial e não mergulharem a fundo no significado, né? Então hoje eu quero compartilhar com vocês uma meditação mais profunda que eu fiz acerca dessa passagem, baseada em outro versículo, e eu espero que ajude vocês também de alguma forma, que seja útil, e enfim. Provérbios capítulo 16, versículo 3, que diz assim: revela ao Senhor tuas tarefas e teus projetos se realizarão. Como eu disse, é um provérbio muito conhecido, né? A gente inclusive vê ele de outras formas em outras traduções. E diz respeito à nossa confiança em Deus, né? E de entregar os nossos sonhos, nossos objetivos. E o versículo ainda vai mais a fundo. Ele diz que se a gente entregar a Deus, ele se realizará, né? E agregando um pouco mais a esse versículo, tem também um dizer popular, muito conhecido também, que fala assim: não conte os seus planos a ninguém e eles se realizarão. Você provavelmente conhece esse dito popular, que não é um versículo bíblico, mas se encaixa em muita coisa que Deus fala em outras passagens sobre a gente ter sigilo sobre as nossas coisas, né? Sobre os nossos objetivos, os nossos sonhos, os nossos projetos. Bom, o outro versículo que me ajudou a entender um pouco mais sobre essa passagem está lá em Tiago 1, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e o dá à luz, e o pecado, uma vez maduro, gera morte. A concupiscência, ela é algo que está na nossa essência de ser humano, né? É um pecado original, é algo que faz parte do nosso ímpeto humano, né? É uma tendência ao pecado, é algo que a gente já tem. E aí, quando eu li esse versículo, imediatamente eu lembrei dessa parte aqui de Provérbios que eu citei antes. Eu lembrei dessa parte aqui de Provérbios que eu li antes, até porque eu estava meditando sobre isso durante a semana. Eu tenho tentado entender os planos de Deus na minha vida, sobre os meus projetos, meus sonhos. E aí, quando eu li essa passagem, eu entendi algo mais profundo sobre entregar os seus planos a Deus, sobre ser sigiloso com seus planos, sobre não contar seus sonhos para as pessoas, para que eles se tornem realidade. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, porque quando Deus fala para mim assim: Daniela, não conte os seus planos para as pessoas, ou conte para mim, né? Esse conte para mim é confie em mim e eles se tornarão realidade. Então não precisa sair contando para as pessoas, mas aí você se depara com dois sentimentos em meio a tudo isso. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro sentimento é a inveja. Eu entendo, né, que não contar para as pessoas, eu não atraio a inveja das pessoas sobre a minha vida, sobre os meus planos, e por isso eles se tornam realidade. Porém, meus irmãos, existe um sentimento muito pior do que a inveja. Inclusive, ele está aqui na Bíblia como o princípio de tudo, de todo pecado, e se chama vaidade. A vaidade, ele é o pecado que o diabo mais gosta, porque a raiz de tudo é a vaidade. E aí eu me deparei com esses dois sentimentos, tanto da inveja do outro, quanto da vaidade. Porque quando você conta algo para alguém, quando você
divulga nas suas redes sociais, quando você posta, estou olhando a minha casa nova, estou à procura de um carro novo, olha só o que estou fazendo na minha casa. Até que ponto aquele sentimento, aquela notícia, aquela divulgação gerou em você vaidade, gerou em você soberba, orgulho, enfim, todos esses sentimentos que nos levam a pecar, levam a gente a pecar. Então, muitas vezes a gente está muito preocupado no que o outro está pensando, né? O outro está pecando, o outro está olhando para mim as coisas e tendo inveja, por isso as coisas não acontecem. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. E por que isso me chamou tanta atenção? Porque eu pensava o seguinte: nossa, Deus é tão maravilhoso, Ele é tão perfeito, tão grande, tão poderoso, que Ele não podia simplesmente proteger o meu objetivo, o meu sonho das pessoas e tudo se realizar, mesmo que eu conte? Né, Deus? Eu vou contar para os meus amigos, para os meus vizinhos, para todo mundo que eu vou morar no exterior, e mesmo assim as coisas se realizarem, porque o Senhor é poderoso, o Senhor pode me proteger dessa inveja dessas pessoas. Então eu pensava isso, mas por que Deus não me protege ao invés de eu não ter que contar para ninguém? Porque é difícil, né? A gente, quando tem um projeto, a gente quer contar para todo mundo. E volta e meia eu pensava isso. E eu pensava também outra coisa: por que tem tanta gente que conta seus projetos para todo mundo, divulga tudo que vai fazer, e mesmo assim eles acontecem, mesmo assim eles se realizam? Então, essa palavra, ela veio esclarecer muito sobre isso. Que, na verdade, quando você conta e revela suas tarefas, seus projetos a Deus, elas se realizam porque você confiou e entregou para Deus. Você não despertou a inveja do outro, mas muito mais do que isso. Você não despertou em você o orgulho, a soberba, a vaidade, sentimentos que são até piores. Não sei se eu posso dizer que são piores do que a inveja, mas se trata de você. Então é algo para você, é uma proteção para você. Então eu entendi que quando eu penso em comprar um carro novo, e aí eu divulgo isso nas minhas redes sociais, conto para as pessoas, eu gero em mim, eu estou gerando em mim, não estou dizendo que isso eu não estou sendo generalista, pode ser que você não tenha esse tipo de sentimento, mas é muito difícil, né? Mas enfim, se eu conto para as pessoas que eu vou comprar um carro novo e isso não se realiza lá na frente, eu entendo que Deus está me protegendo de mim mesma. Porque se eu fiquei orgulhosa, soberba e vaidosa só de pensar em comprar o carro, só de contar para as pessoas que eu comprei o carro, imagina quando eu comprar esse carro. Imagina quando eu estiver andando nesse carro, usufruindo nesse carro. Então, o projeto não se realiza, muitas vezes não é pela inveja do outro, não é pelo olho grande do outro. Não se realiza muitas vezes para não gerar em você mais pecado ainda. É forte, né? Eu senti muito forte isso no meu coração, porque a gente pensa que sabe tudo, e a gente não sabe. E Deus, ele é tão maravilhoso que Ele nos socorre de nós mesmos, né? Então, às vezes, os nossos projetos não dão certo porque Deus está nos protegendo de nós mesmos. Então, meus irmãos, era isso que eu queria compartilhar com vocês, para que nos policiemos dos nossos sentimentos. E se for difícil evitar esses sentimentos, que eu sei que não é fácil, é como diz a palavra, né? Se algo te leva a pecar, arranca fora. Então, se contar para as pessoas te gera esse sentimento, não conte. Peça a Deus sabedoria, né, e evolução espiritual, a ponto de você não ser vaidoso, orgulhoso, soberbo nas situações. Mas se isso for difícil e se ainda não tiver ao seu alcance, assim como não está o meu, evita de contar para as pessoas sobre os seus planos e de gerar nas pessoas inveja e, muito pior, como eu disse, gerar em você um sentimento de vaidade, soberba e orgulho. E é engraçado que a passagem de Provérbios 16, ela continua e ela fala assim: revela ao Senhor tuas tarefas e teus projetos se realizarão. E logo em seguida diz: o Senhor fez tudo segundo a sua finalidade, até o ímpio para o dia da desgraça. Todo soberbo é uma abominação para o Senhor.
cedo ou tarde, não ficará impune. Pela misericórdia e a verdade, expia-se a culpa. Pelo temor do Senhor, evita-se o mal. Gente, eu tô arrepiando aqui porque eu não tinha lido esse restante, do fundo do meu coração. E isso aqui tá confirmando o que eu tô falando para vocês, que o Espírito Santo esteja inspirando seu coração nesse momento, assim como inspira o meu. Porque é como eu disse, deixa eu continuar lendo, só para vocês verem. Pela misericórdia e a verdade, expia-se a culpa, pelo temor do Senhor, evita-se o mal. Quando ao Senhor agrada a conduta de alguém, ele o reconcilia até mesmo com os seus inimigos. Sabe aquela pessoa que você fala, nossa, essa pessoa é muito invejosa, eu não gosto dessa pessoa que ela fica pondo olho igual nas minhas coisas. Talvez não. Talvez essa pessoa não seja o seu problema. Nossa, é forte. Gente, é muito forte isso aqui. É uma chave que vira na nossa cabeça, sabe? A gente se preocupa tanto com o outro, com o que o outro pensa, com o que o outro faz, e a gente não pensa no que a gente é, no que Deus quer nos proteger. Então hoje eu louvo a Deus pela palavra dele, confirmação dele através dessa palavra. Tive que dar uma pausa aqui porque o cachorrinho tava latindo muito. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse novo formato de vídeo. Eu vou estar trazendo mais passagens e mais momentos como esse para estar compartilhando com vocês. Se vocês tiverem algo para compartilhar comigo também, eu agradeço. E eu tenho certeza que a gente está formando aqui uma família. Então não esquece de deixar nos comentários o que você achou, o que você tem vivido. Eu gosto muito de saber, amo ler os comentários de vocês. E desde já agradeço o carinho de todos. Que Deus abençoe muito a sua vida, abençoe os seus estudos, abençoe as suas decisões, os seus planos e os seus projetos. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.